Vamos lá, meu povo, falar de mais um jogo do Corinthians. Infelizmente, o último jogo do Corinthians nessa temporada. Eu brinquei hoje que a relação com o Corinthians é uma relação bastante esquisita, né? É uma relação tóxica, porque a gente fica puto quando não tem jogo, a gente fica puto quando tem jogo, e a grande verdade é que nos últimos tempos o corintiano não tem tido muito motivo para ficar puto assistindo os jogos do Corinthians. Corinthians encerrou o Campeonato Brasileiro na sua partida contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, vencendo uma vitória sonora por cara, 3-0, assim, com muita autoridade, e fechando uma sequência de 9 vitórias consecutivas, né? O que é muita coisa. Se não me engano, em 2020 o Inter conseguiu 9 vitórias consecutivas, em 21 o Galo conseguiu. E o Corinthians somou esses dois times como as maiores sequências. Se não me engano, ninguém conseguiu, por exemplo, fazer uma sequência de 10 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O Corinthians fecha sua nona vitória seguida nessa remontada absurda que foi da parte do Corinthians, vencendo jogos que era possível de se imaginar que poderia vencer, mas era difícil de se cravar que venceria dessas formas, né? Seja isso contra o Bahia, seja contra o Palmeiras, seja contra o Grêmio na última rodada, e isso lá em Porto Alegre. Então é o seguinte, meu povo, já comentamos um pouco do vídeo do Bahia, que saiu um pouco atrasado, né? O vídeo do Bahia saiu um pouco atrasado porque eu estou de férias, estava, né, de férias, volto de férias, na verdade, essa semana, e onde eu estava no litoral não tinha Wi-Fi no apartamento, e a gente não tinha sinal direito para conseguir fazer a publicação dos vídeos. Eu consegui fazer no momento em que eu estava na praia, estava com sinal, e eu publiquei aquele vídeo literalmente da areia. Mas que bom que consegui fazer, mesmo ali atrasado acabou dando certo, mas esse aqui vai sair no dia. No dia que acontece Corinthians e Grêmio, na verdade Grêmio e Corinthians, o que foi o jogo do Corinthians, né? Vamos combinar, porque o Corinthians teve o domínio de grande parte das ações do jogo. O Grêmio em alguns momentos incomoda o Corinthians numa bola aérea ou num chute ali do Diego Costa de dentro da área, mas cara, muito pouco, assim, muito pouco em relação ao jogo que fez o Corinthians. O Corinthians jogou muita bola. O Corinthians teve controle total das ações. A dupla de zaga hoje foi Kaká e o André Ramalho. Gosto tanto do Kaká como jogou na reta final ali o Gustavo Henrique. Acho que o Gustavo Henrique teve momentos em que falha. O Kaká, eu sei que para muitos a galera vai muito sério nos memes e tal, mas acho o Kaká um ótimo zagueiro para o Corinthians. Acho que é um zagueiro que pode ir muito bem na composição de elenco. É claro que tem um erro aqui, outro ali. Falei já sobre a briga que ele compra com os veículos de imprensa, e falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. Se você quiser, volta lá para entender um pouco melhor do que eu falei sobre isso. Mas acho que o Kaká é um jogador que é muito útil para o elenco do Corinthians, assim como o Gustavo Henrique. E não acho que nenhum deles tem que ser o titular. Note que nessa conta eu já estou até excluindo o Félix Torres, que é zagueiro de seleção. Mas eu acho que hoje o Félix Torres está abaixo desses outros dois. Dito isso, eu ainda buscaria um zagueiro para disputar aquela vaga titular lá de André Ramalho, que é muito difícil, que eu acho que o André Ramalho é muito difícil sair, né, da titularidade. Mateuzinho e Bidu, bons jogos de ambos, assim, chegando muito à frente, chutando, né, ambos tiveram finalizações, seja de fora da área. Mateuzinho tem uma boa finalização de dentro da área. Acho que talvez, se o time continuar criando tanto espaço para corredor, para lateral, esses gols tendem a sair, esses gols de finalização de lateral tendem a sair, mas é um fundamento que precisa ser melhorado, né? Os dois já fizeram gols de fora da área, especialmente o Bidu, mas se essa vai ser uma arma do Corinthians, acho que podemos pensar sim em direcionar treinos para finalização dos laterais, sim. Ali o meio de campo foi composto pelo Carrilho, mais uma vez, que jogo do Carrilho, que controle, que timing de passe na hora de acelerar, desacelerar. Tem uma bola que ele arranca
Acho que foi no segundo tempo, Ele arranca no segundo tempo uma bola pela direita, cara, com as passadas largas que um Carrilho parece que é um jogador que não tá tão dentro do jogo, porque ele parece que o ritmo dele não é tão acelerado, mas na mão que ele estica uma bola ali para correr e faz um bom cruzamento pro Yuri se estica ainda não, mas infelizmente não chega na bola. Que jogo do Carrilho. Ranieri faz um final de temporada bom, né? O Ranieri que foi por muito tempo questionado e com razão, o Ranieri esteve mal em vários momentos, teve a expulsão em jogo de mata-mata, que não se espera isso de um jogador como ele, e que foi um equívoco, que ele mesmo, no mesmo momento ele se desculpou por isso, mas o Ranieri começa a temporada muito bem pelo Corinthians, tem uma barriga ali da temporada que o Ranieri vai mal, vai bem mal, e depois o Ranieri vai voltando aos poucos no momento em que o José Martínez já não conseguia ser tão frequente por questão física, né? Vem de um futebol que tem menos competitividade, que tem menos jogos, e aí enfrentar o calendário brasileiro nessas horas não é nada fácil, não é uma coisa tão simples de se fazer. Ranieri volta e volta bem, e volta jogando muito bem. Eu vou só confirmar, se não me engano, quem fechou o meio de campo foi o Bidon, né? Que eu adorei, tá? Esse é o meio de campo que eu adoro. O Corinthians com o Bidon, o Ranieri e o Carrilho. Eu vou só ver se foi exatamente esse o meio campo. Foi isso mesmo. Breno Bidon, Ranieri e o Carrilho. Ótimo meio campo, tá? De controle de bola, ao mesmo tempo que é físico. Então, não é porque parece que o Carrilho ele está num ritmo abaixo dos outros em questão de velocidade, que ele não é um jogador físico. Ele é. Ranieri, ele é um meio campo físico. Breno Bidon não é um jogador físico, mas é um jogador cerebral, muito bom em timing de bola, em drible, em controle, em saída de pressão. É muito bom jogador e muito novo, né? Então, esse é um jogador para o Corinthians ficar esperto e não dar mole em contratos igual deu com outros jogadores recentemente. E aí, do meio para frente, Garro, Yuri Alberto e Memphis. Que, né, chega um ponto em que a gente falta repertório no nosso vocabulário para fazer os elogios certos para esse trio. Porque o Garro é um monstro. É difícil você ver uma bola no pé dele que é bola perdida e bola improdutiva. É muito difícil. O Memphis, em dado momento hoje, ele tira no meio de campo um jogador, eu não sei se era o Dodge, quem que era, um jogador do Grêmio, ele tira pra dançar, ele puxa, dá umas pedaladas, e não é nem no meio das pedaladas, ele faz que vai dar pra direita, o jogador, na hora que o jogador ameaça, ele já puxa e sai, e faz o passe pro Yuri e tal. Se não me engano, é nessa jogada que saiu o gol do Yuri, mas que foi anulado, bem anulado, porque estava realmente impedido. Eu acompanhei boa parte do primeiro tempo no ônibus, porque eu estava voltando literalmente da Praia Grande para São Paulo e acabei perdendo o início do jogo. Não vi o momento em que o pênalti que o pessoal do Grêmio reclamou, parece que foi pênalti, né? Eu não vi ainda muito bem o lance, pelos comentários que eu vi parece que teve pênalti pro Grêmio que não foi dado. Isso é complicado, né? Porque acho que é muito ruim quando você tem de contar a respeito de uma vitória em que você tem esse tipo de reclamação do adversário, e eu falo isso porque o Corinthians já esteve muitas vezes nessa situação, e eu acho que a gente não pode simplesmente esquecer do nosso sentimento quando a gente passa por isso e falar, cara, nossa vez agora que se dane. Então, a arbitragem esse ano foi um problema imenso, um problema gigantesco. O Corinthians sofreu em vários jogos, assim como teve times que sofreram também com o Corinthians, digo em jogos contra o Corinthians, tá? Que fique bem claro. Mas a arbitragem brasileira como um todo precisa melhorar, assim, seja o bastidor, seja dentro de campo, a arbitragem brasileira, cara, nunca esteve num nível tão, assim, é um nível em que parece cínico você falar em melhoria, sabe? Tipo, chega um ponto em que a gente falar de melhoria, nem a gente mais acredita nisso. Então, precisa ter algum tipo de ação, porque não faz mais sentido, não faz
Eu acho que talvez das principais ações da CBF que prejudicam o nosso futebol, e são muitas, acho que a arbitragem talvez seja a pior de todas junto com o calendário. O pênalti pro Corinthians é muito pênalti, né? É muito pênalti do Jeromel. Normalmente quem bateria esse pênalti seria o Memphis. Quem bate é o Yuri, acho que muito pela questão da artilharia. Se não me engano, ele fecha ao lado do Alejandro, né? Como os artilheiros do campeonato, cada um com 15, se eu não estou enganado. E o Corinthians faz 1-0, vai pro isso já no segundo tempo, né? Isso já no segundo tempo. E ao longo do segundo tempo, o Corinthians tem ali uma milonga desse lance de controla o jogo, mas não agride daquela forma para matar o jogo. O que eu não acho de tudo errado, porque existem dois cenários. Uma coisa é você ter controle do jogo e esperar a hora certa para atacar. Outra coisa é quando você faz 1-0 e transfere controle do jogo, transfere posse de bola para achar um contra-ataque. E essa segunda opção, para mim, é sempre uma péssima escolha. Porque você entregar a bola para o seu adversário significa que você precisa ser muito certeiro quando você tem a posse. Significa que você tem que jogar muito ao acaso e a sua confiança na sua habilidade defensiva para garantir um resultado. Isso é uma coisa que o Corinthians não tem ainda. Mesmo com essas evoluções todas, eu acho que esse é um risco que o Corinthians não pode se permitir correr. Então ele controla o jogo com posse, controla o jogo com passe de bola e tudo mais. E o segundo gol, que é o gol do Charles, ele é uma aula, porque a bola fica sob domínio do Corinthians durante mais de 1 minuto, passa a bola pelo pé de todos os jogadores de linha, e né, vai para lateral esquerda, volta, tem drible, tem passe tem 1-2. É o Corinthians fazendo o Grêmio se mexer até achar o melhor espaço, que chega na ponta direita. Da ponta direita é feito cruzamento pro Charles, e o Charles faz aquele desvio pro 2-0 do Corinthians. E o Charles, que é um jogador que não vinha já sendo tão aproveitado nos últimos tempos, ficou um pouco atrás, né? É bem verdade, dos seus concorrentes de meio de campo, mas ainda é um jogador que pode ser bastante útil pro Corinthians, assim como foi agora, ampliando o placar. E o terceiro gol, gente, o que falar do terceiro gol? Se você me dissesse, tá, no início do ano, que, não vou nem falar no início do ano, se você me dissesse, sei lá, que a gente ia terminar o ano com o Corinthians classificado para a Libertadores, ganhando do Grêmio na última rodada lá de 3-0, com o Yuri artilheiro do campeonato, provavelmente vai entrar para a seleção, né, acho, porque se não ele, deve entrar o Alejandro, né, e a julgar até pelas sensações que o Yuri gerou ao longo da temporada, entenderia que não fosse ele, embora eu acho que o Yuri foi muito injustiçado. E que o ano terminaria com Memphis no Corinthians, o holandês, que passou pelo Barcelona, que passou pelo Lyon, que passou pelo Atlético de Madrid, o Memphis no Corinthians, fechando o ano do Corinthians com um gol de bicicleta, assim, eu acho que nem o melhor save do modo carreira no FIFA seria tão bom quanto foi essa realidade, o que só mostra a maluquice que foi o ano do corintiano, porque eu lembro muito bem, depois do que foi o jogo contra o Internacional, eu falar sobre o corintiano talvez se acostumar com a ideia de que o clube dele disputaria a Série B, porque a reação no final do jogo contra o Internacional, uma reação de muita frustração, de muito cansaço, né, aquela coisa de tipo, porra, o ânimo foi embora, a confiança esvaiu e tal. E não foi o que a gente viu. A gente viu uma sequência de 9 vitórias seguidas, e o que significa muita coisa. A manutenção do trabalho do Ramon Dias é essencial. A manutenção de vários jogadores do Corinthians é essencial. Sei que tá sendo visto como prioridade o caso do Thales e o do Carrilho. Do caso do Carrilho, sim, Thales é importante, mas não cometeria nenhuma loucura pelo Thales. Mas eu acho que tem um cara que a manutenção desse cara, ela é muitíssimo importante. Você não pode perder Yuri Alberto. Você simplesmente não pode perder Yuri Alberto. O Corinthians tem 50% do Yuri. Eu sei que o Yuri tem um lance lá, o sonho de jogar na Inglaterra,
que aparentemente é os clubes que estão mais interessados da Inglaterra, acho que o Nottingham Forest, que é o mais interessado, e vai ganhar muito bem, né, vai realizar o sonho dele e tal, mas o Corinthians não pode simplesmente ceder isso. Se chegar ao ponto em que o atleta não quer papo e tal, o valor é bom e tal, quer ser vendido, eu acho que chega uma hora que pro Corinthians acaba ficando difícil escolher. Eu acho que essa escolha é mais difícil pro Yuri até do que pro Corinthians. Agora, tem que fazer de tudo para manter. Tem que fazer de tudo para manter, porque mesmo que o Corinthians venda, tá? Mesmo que venda bem, mesmo que venda o cara por, sei lá, vamos chutar alto aqui, venderam ele por 30 milhões de euros. Um exemplo. Vendeu por 30 milhões de euros o Yuri Alberto. O Corinthians ficaria com 15 milhões de euros desses 30, porque só tem 50% do jogador. Vocês acham que um jogador que artilheiro do campeonato, que mais fez gols no ano, né, 37 participações em gols no ano, é o jogador que mais fez gol no Brasil e na América Latina, assim, no ano, né, contando o ano. Você acha que com 15 milhões de euros você repõe esse cara com 23 anos? Porque se o Yuri fica, a gente tá falando de um cara de 23 anos que pode facilmente entregar pro Corinthians aí mais 4, 5 anos de futebol de alto nível, se ficar, tá, gente? Tô falando se ficar. Vocês acham que esse jogador... E vamos lembrar, um jogador que para você não ter ele em campo precisa de muita coisa. O cara, assim, rachou uma costela no jogo contra o Palmeiras, lá aquele jogo maluco lá do Brasileirão, Corinthians com 2 jogadores a menos, o zagueiro no gol e tal, e o Garro faz aquele gol no finalzinho do jogo. O cara tava com a costela trincada e o cara ficou fora de campo uma vez. Ele voltou, ele ficou um jogo fora, no próximo ele voltou. Ou seja, é um cara fisicamente absurdo. O Yuri Alberto é um touro, cara. Ele é uma máquina, é impressionante. Ele corre muito, ele se doa muito, é muito forte. Você vai conseguir fazer com que 15 milhões de euros reponha um cara que te entrega 37 participações em gol no ano, que tem esse primor físico e confiança que ele vai estar lá jogando, e especialmente um cara que deu tão certo com um cara que é a sua aposta para o ano seguinte, que é o Memphis. Como é que você repõe isso? Se é uma coisa que você já tem. Você não precisa buscar em outro lugar. Então, é difícil. Não depende só do Corinthians dele ficar, depende de vários outros fatores, mas a manutenção do Yuri ela é muito importante. E eu queria deixar para vocês o que vocês acham. O que é mais importante para o ano de 2025 do Corinthians? Se vocês tratariam de trazer algum outro jogador, se vocês priorizariam o Carrilho, o Thales, ou enfim, o que vocês acham? O que vocês acham dessa reta final do Corinthians? E uma perguntinha aqui, vocês acham que se mantiver o principal do Corinthians, né, essa cara do Corinthians, não perder grandes peças, vocês acham que o Corinthians concorre por títulos no ano que vem? Fica o questionamento, porque eu honestamente acho que sim. Acho que mantendo a estrutura desse time, acho que é um time para brigar por títulos, sim. Então é isso, meu povo. Para falar de Brasileirão vai ser a última vez que a gente deve se encontrar por aqui. Para falar de Corinthians não, a gente vai falar ainda sobre outras coisas. Tô devendo falar sobre a vaquinha da Arena Corinthians, vou voltar aqui para falar sobre ela, mas de qualquer forma quero agradecer a todo mundo que acompanhou aqui esses pós-jogos do Corinthians, e enfim, mais temporadas virão, e até lá a gente fala sobre outros jogos, tem o Campeonato Europeu, quero muito falar de Barcelona para vocês, a gente se encontra aqui então nas próximas, tá certo? Então, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, se inscreve, comenta, compartilha, e até a próxima. Valeu!